Olá a todos, Luiz aqui. Eu estava tomando uma água de coco, não é café, tá? Inclusive na caneca do Ex-Café, legal. E eu queria mostrar a embalagem para vocês, não é merchandising, tá? Então pra marca. Era para mostrar esse peixe aqui e para a gente conversar sobre a affordances, a importância dela e conceitos, tá? Ah, Basicamente, a gente tem um fecho aqui eles têm um produto, né, que é vendido no mercado e a abertura dele é feita por essa rosca. Mas é importante a gente entender que, para a gente que está acostumado com esse tipo de feixe, é óbvio como talvez a gente consiga abrir. Sabe, você já comprou um chiclete, ou uma bala, ou um pacote qualquer que você ficou tentando procurar um plástico se tinha um abre fácil, né? Em biscoito é muito comum que tem uma fitinha que você tem que dar a volta. E às vezes a gente pode se encontrar caçando aquilo porque a gente não sabe exatamente onde está. E é interessante como para mim parece óbvio porque eu já conheço, né? No nosso modo de perceber as coisas, eu vejo algo redondinho assim, parece óbvio para mim que eu tenho que girar. Imagine que talvez se fosse a primeira vez que tivesse encontrado e fosse lutar sozinho para abrir, eu estivesse lá lutando para tentar arrancar isso como se fosse puxar para fora, porque existem várias maneiras de fazer isso. Eu podia pegar uma tesoura e cortar do lado, podia ah, tentar puxar, né? Mas aqui eu consigo entender, por conta da minha experiência, né, da minha vivência, que é para girar, tá? Agora, imagina que existe uma pessoa muito simples que nunca viu uma caixinha de Tetra Pak na vida e que nunca viu um feixe como esse. Uma pessoa que não está acostumada com isso ou que vem de outra cultura. Essa pessoa encontraria dificuldades para abrir isso ou abriria fácil? Ela ia entender que essa bolinha aqui é algo para girar, que gira. E é interessante que aqui não tem nenhuma indicação, né, de como eu abro isso. Será que se eu tivesse uma setinha aqui ao redor, né, mostrando um movimento, isso me daria insights de como eu executaria isso nesse produto? Como eu faria essa abertura? É interessante até porque o símbolo da seta ele já é uma coisa cultural nossa. Tá? Isso me daria um insight porque eu entendo seta, eu entendo e o conjunto das coisas me daria um insight do tipo, olha, talvez seja girando que abre, e aí experimentaria na primeira vez. Isso seria para causar uma boa experiência de uso do produto. Tá? É interessante como isso pode ser replicado em qualquer outra coisa, como interface de sistema. Né? Switches, barras de loading e talvez gadgets que você invente lá digital que vai interagir com as pessoas. Será que as pessoas têm um feeling, um background cultural, background não, um pano de fundo cultural, que habilite elas para executar bem a interface? E digo que algumas vezes a gente trabalha em startups e com produtos que a gente fala que vai ter no Brasil inteiro, né, que vai internacional. Imagina a quantidade de culturas, regionalismos e pessoas diferentes que a gente encontra e esbarra. Né? E a gente nunca pode superestimar as pessoas. A gente tem que sempre dar o mais simples possível, porque existem pessoas simples, né, e a gente não pode deixá-las de fora quando a gente fala de produtos. Até quando a gente idealiza personas, né, um dos fundamentos de personas é entender onde elas falham. Né, e culturalmente esta minha persona consegue abrir uma caixinha como essa. O Don Norman, no livro do Design do Dia a Dia, traz alguns exemplos de como affordances podem ser intuitivas. Né? Esse caso aqui, ele é intuitivo para mim, porque é algo que eu nem penso muito, né? Parece tão óbvio que é um caixinha que gira. Mas ele é pouco intuitivo para alguém que nunca viu um negócio desse, né? Será que é um portão que aperta? Será que é uma coisa que puxa? É pouco intuitivo. Ah, Capaz de alguém até pegar uma tesoura e cortar. Por falar em tesoura, esse é um dos exemplos que ele dá, porque é um produto bastante intuitivo no formato de usar. Porque quando você pensa no formato de uma tesoura, é que eu tenho os buracos e as hastezinhas que se mexem. Né? Eu posso pegar uma tesoura, mexer nela, ver como ela abre, como ela fecha. E ele coloca esse exemplo como sendo bastante intuitivo, porque você consegue entender pelo formato dos buraquinhos, muitas vezes, que ali vai um ou mais dedos, e
ao mexer os dedos ali com aquela coisa, você consegue entender que aquilo vai fechar em algo, né? Aí você pode botar o dedo no meio e ver, de repente, né, para colocar o seu dedo ali, você vai colocar no papel e você vai ver que corta. E você consegue descobrir como que abre aquilo, né? Diferente daqui, que eu não vou colocar o dedo em lugar nenhum, mas eu vou tentar de algumas maneiras abrir até descobrir como é. E existe uma coisa muito interessante nesse aspecto que ele traz, que é a questão do conceito, de como você pode trabalhar modelos conceituais para poder construir coisas, né, que tenham um excelente design como projeto, que tenham um excelente look and feel, já pensando em interfaces e na experiência como um todo, mas também dando insights para as pessoas de como aquilo é utilizado. Vou contar um caso para vocês, que é o caso de quando o iPhone foi lançado. Quando o iPhone foi lançado, era uma quebra de paradigma total, porque a gente não tinha esse smartphone touch como a gente tem hoje, que usa aplicativos. A gente estava acostumado a smartphones cheios de botão, ou sem muitas opções, que você não instalava no app, já vinha tudo pronto de fábrica, você ligava, recebia SMS e muitas vezes esse era 99% do que você fazia com o telefone. Quando lançou, eu sabia que usava aplicativos, né? Eu vi, assisti o lançamento, eu sabia que as pessoas usavam com a mão, mas até o momento de eu ter um iPhone, e isso levou algum tempo, eu não sabia exatamente como funcionava esse botão aqui. Tá? Tem um botãozinho aqui que desde o 1 tinha, agora nos últimos mais modernos não tem, eles tiraram, mas tinha esse botão assim, aqui. Aí eu ficava assim, nossa, mas a pessoa entra no aplicativo, e se ela quiser voltar? Eu não entendia como todas as opções dinâmicas de ir para frente, voltar, clicar e tal, acontecia só com um botão. Só quando eu fui usar a primeira vez o produto é que eu testei e aí eu vi como funcionava o botão. Aí eu, agora eu entendi como funciona. Mas uma coisa muito interessante, é por isso que eu estou contando o caso, é que nas primeiras versões do iPhone, para os apps, eles usaram algo chamado esquemorfismo. E esquemorfismo basicamente é você tentar dar realismo às coisas para que as pessoas entendam sobre o que se trata. Então, o primeiro aplicativo da biblioteca, ele parecia uma estante de madeira em que você tinha várias revistinhas posicionadas uma do lado da outra. E daí com o seu dedo você clicava na revista e essa revista abria. Então não era uma lista de arquivos, era literalmente uma estante de madeira com revistas uma do lado da outra. Por que eles fizeram isso? Porque isso era muito novo para todo mundo. As pessoas iam ter muita dificuldade para trabalhar com isso. Né? Assim como as pessoas talvez teriam dificuldade com mexer isso aqui. Só que isso aqui é algo que está mais difundido na sociedade. Isso aqui era uma quebra de paradigma de mercados. Então, fazer isso deu intuição para as pessoas de como que lidava com aquilo. Eu vou entrar no app da biblioteca. E agora, o que eu faço? Então eu tinha lá um estante, eu tinha lá as revistinhas, eu tinha lá o dedo e o botão de voltar ou de home. E era isso. E daí as pessoas intuitivamente clicavam com o dedo na revista para escolher a revista que elas queriam. Então, pensar em affordance, no final das contas, você pensa... Então é uma coisa que está estritamente atrelada à experiência como um todo, seja de produtos físicos ou de produtos digitais. Que eu estou lidando com o público, é uma solução contextualizada, porque você está trabalhando com pessoas, né? Você não vai trabalhar com todo mundo. E como que essas pessoas culturalmente lidam com as interfaces e com as coisas, com os gadgets que a gente apresenta para elas? Elas têm conhecimento suficiente para lidar com isso sem se atrapalhar? Obviamente vamos testar isso no teste de usabilidade. E podemos até pegar a dificuldade que algumas pessoas tenham de utilizar o nosso produto. Mas, desde o princípio, é possível pensar, já no contexto da realidade das pessoas, cultural, socioeconômico, educacional, demográfico e assim vai, como que elas lidariam com as coisas? Que tipo de dificuldades elas poderiam encontrar? Na capacidade de entendimento delas quanto a coisa, elas conseguem ter um aprendizado fácil? Se a gente parar para falar de curva de aprendizado, de usar um sistema, de usar um aplicativo, eu preciso fazer a estante com as revistinhas do lado para mostrar? Eu preciso, além do meu feixe super descolado, colocar uma setinha para dizer, olha, isso aqui gira, não é para puxar?
Esse é um excelente insight que você tem que ter sempre em mente para o resto da vida, em qualquer coisa que você vai fazer, não só em projetos. Contexto cultural é muito importante, background, o pano de fundo educacional, demográfico. Se a pessoa é muito simples, teve pouca educação, se ela teve muita, se ela é rápida, se ela é lenta. Quando a gente lida com populações, as coisas costumam ficar mais difíceis. Os hábitos contam bastante. Então, pensar em que tipo de coisas as pessoas conseguem tirar de objetos, que tipo de como elas percebem as coisas e como elas manuseiam as coisas, é um passo fundamental para a gente começar a falar de testes de usabilidade depois.